Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma grande pesquisadora aqui, a Isabel. A gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que são os psicodélicos. E acredito que também seja um tema de interesse de boa parte das pessoas que escutam aqui o podcast. E vou deixar a Isabel falar sobre si mesma, sobre suas pesquisas, para vocês entenderem um pouco mais o trabalho dela. Obrigado, Isabel, pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no podcast. Fala um pouquinho mais a respeito do seu trabalho e das suas pesquisas para o nosso público. Bom, Tiago, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, como você já falou, meu nome é Isabel, eu sou psicóloga, sou da Alemanha. Lá eu me formei em psicologia, mas sempre em foco em estados alterados de consciência. Então, eu fiz meu bacharel investigando o relaxamento profundo e o sono e os efeitos em processos cognitivos, como a memória, por exemplo. E também sempre com um olho assim nos mecanismos cerebrais. Então, lá fizemos um estudo com MEG. Ela mede, a diferença é que ela mede processa, consegue processar muita velocidade no cérebro. A ressonância magnética é mais uma coisa de alguns segundos, mas é muito preciso em termos espaciais. Então, aí a gente foca em pesquisar as regiões. Mas nessa pesquisa eu foquei na velocidade mesmo, olhando para as ondas cerebrais. Depois, para meu mestrado, eu queria conhecer um pouquinho melhor a hipnose, já tinha lido algumas coisas a respeito e me fascinava como um estado alterado de consciência sem ser induzido por drogas, substâncias psicoativas, pode gerar, assim, alterações na percepção e ter também efeito terapêutico. Aí eu pesquisei os efeitos da hipnose na percepção da dor e também, de novo, na atividade cerebral e como tudo isso funciona. Aí, durante meu mestrado, eu soube os psicodélicos e fiquei interessada em aprender mais sobre eles. Só que, na época que eu ia começar meu doutorado, eu não tinha pesquisa psicodélica, era muito difícil. Tinham alguns centros, Londres, Barcelona, mas, em geral, era muito difícil, e na Alemanha não tinha. Aí eu fiquei mandando e-mails desesperada para todo mundo que estava pesquisando, que já tinha publicado alguma coisa a respeito, relacionada. E aí surgiu essa oportunidade aqui no Brasil com o professor Toffoli, em Campinas. E ele falou, vamos fazer um projeto aqui com LSD, tá tudo pronto já, aprovado pelo Comitê de Ética, e se você quiser pode vir aqui fazer o doutorado sobre isso. E você paga, né? Receber uma bolsa, isso era uma coisa importante para mim. E aí eu vim e conduzi o projeto da minha vida, assim, foi muito legal, fizemos pesquisa básica, então investigamos os efeitos do LSD em humanos saudáveis, uma dose relativamente baixa, em várias áreas, assim, da percepção, da cognição, criatividade, várias coisinhas. A gente estava interessado em pesquisar o que a gente queria ver, o que interessava a gente, porque naquela época não tinha ainda tanta coisa igual hoje, né? Que hoje as pesquisas estão explodindo. Mas lá naquela época tinha bem pouquinho, então mergulhamos nas coisas que interessavam a gente. E aí eu fiz só para concluir o meu CV agora, aí eu terminei esse projeto, um projeto muito louco, muito grande, muito trabalho, mas muito sucesso também, fiquei bem feliz, com uma equipe maravilhosa e pequena. Concluí meu doutorado agora no início do ano, e aí eu me mudei para Natal para fazer um pós-doc aqui com a equipe que está pesquisando também psicodélicos. Agora outro psicodélico, o DMT, que é a substância psicoativa da Ayahuasca. ayahuasca. Só que a gente administra ela não de forma oral, mas na forma inalada. E aí investigamos também processos básicos na cognição, percepção, efeitos na atividade cerebral, mas também os efeitos clínicos em pacientes com depressão. Então, agora estou indo mais para essa área clínica, terapêutica, que é também bastante interessante, assim. Muito legal.
Mas isso faz só pouquinho tempo. Agora já temos alguns resultados, estava trabalhando num artigo, mas assim, a grande área assim sobre o meu trabalho e sobre o que eu gostaria de falar hoje um pouquinho aqui é o projeto com LSD, que já tem vários artigos publicados e, e é isso. E aí eu queria falar assim, só para ter uma visão mais geral, o que eu fiz. A gente publicou até agora 4 artigos, fizemos ainda mais, pesquisamos ainda mais áreas, por exemplo, a linguagem, um artigo que está sendo revisado agora, também uma parte sobre como predizer os efeitos, quais fatores influenciam como vai ser a trip, se vai ser mais difícil, mais místico, ou mais perceptível. Coisas assim, mas esses dados são muitos dados, um projeto muito grande que nem olhamos ainda para essa parte. Mas o que foi publicado até agora são 4 artigos, e aí vou falar agora brevemente sobre o conteúdo desses artigos. Então, o primeiro, olhamos sobre como o LSD influencia o pensamento. Tem um conceito lá que se chama o fluxo de pensamento, que é basicamente quando você não faz nada, você não tem nenhuma tarefa difícil que demanda muita atenção, mas quando sua mente está livre de ir onde quiser. Aí você pensa, tem que ir no supermercado, comprar leite, ou, nossa, meu braço está doendo hoje de novo, o que eu vou vestir depois quando sair de casa? Coisa assim. Sua mente está livre a ir onde ela quiser, e nós sabemos de estudos anteriores que os psicodélicos podem influenciar o pensamento, esse fluxo livre, mas isso nunca foi estudado sistematicamente. Aí vimos a cada 2 em 2 horas, após a administração do LSD, como ele mudava esse fluxo de pensamento. Então, uma coisa muito fundamental, muito básica da nossa cognição humana. Uhum. Já falou os resultados ou falou os outros artigos? Não, eu queria até aproveitar esse tema que você falou, porque eu gostaria de saber se você chegou a pesquisar as partes do cérebro envolvida nesse fluxo de pensamentos. Chegou a estudar quais partes ficam ativas num estado normal, né, igual a gente está conversando agora, e num estado alterado de consciência através do uso de psicodélicos. Chegou a fazer essa pesquisa? Nós não olhamos para a atividade cerebral, simplesmente por razões organizatórias, que a gente já tinha tanta coisa, tantas tarefas, tantos questionários, que não ia caber mais porque um setup bem diferente, né? Caro, tem que ter pessoas que entendem, e naquela época não tinha isso. Então, não sabemos de como o cérebro processa todos esses efeitos que achamos. Mas o que temos são as medidas questionários de tarefas que analisamos e que mostraram onde o pensamento parece ir, mais ou menos. Muito legal. E o que achamos foi que o LSD parece induzir tipos diferentes de pensamento comparado com o placebo. Foi sempre a mesma pessoa recebeu sempre um placebo inativo numa sessão e o LSD na outra sessão, em ordem randomizada. Então, às vezes começavam com LSD, às vezes com placebo. E aí o que achamos foi a coisa mais importante, que o LSD parece induzir um pensamento mais caótico. Então, uma descontinuidade da mente. Pensamentos menos organizados, os participantes pensaram menos no trabalho, em casa, menos sobre o passado, menos sobre o futuro. Uma maior bagunça, assim, em geral. Menos lógico, menos racional o pensamento. Uma segunda faceta de pensamentos, vamos dizer assim, que achamos, foi um pouco paradoxico, porque quando você escuta mais caos, parece que ficou completamente desorganizado, mas não foi só o caso. Por outro lado, também achamos um aumento em significado nos pensamentos. Então, eles tiveram pensamentos mais profundos. Então, por um lado, parece que o raciocínio lógico sofre, mas que não é só uma desorganização, mas também um aumento no significado. E, por último, também um aumento do pensamento sensorial. Então, eles ficaram pensando mais em cheiros, em gostos. Isso está de acordo com outros estudos que acharam que
a percepção sensorial em geral está sendo mais destacada, mais aguçada. Então, esses processos sobre o pensamento, a primeira parte que investigamos. O segundo artigo foi um artigo bem legal sobre os efeitos do LSD na criatividade. Aí o que fizemos foi olhar o pico da experiência, não essa coisa mais... Do pensamento era uma coisa mais assim, cada 2 em 2 horas, como mudava assim. Aí o caos, durante o pico do efeito, o caos era mais alto. E aí o LSD a gente fez uma outra abordagem, olhamos só o pico mesmo, o pico da experiência, e aplicamos uma bateria de diferentes testes de criatividade. E, por exemplo, criatividade figural, eles tiveram que desenhar, tiveram que contar histórias, gerar metáforas, várias coisas diferentes. E aí era interessante notar que surgiram padrões muito similares comparados com as do pensamento. Então, por um lado, achamos um quebra de padrões. Então, eles não desenharam, por exemplo, dentro da margem, mas desenharam lá fora. Eles não olharam mais para as regras, eles usaram cores diferentes. Uma banana não era amarela, mas era azul. Então, esse quebra de padrões normal, de raciocínio lógico, mais caótico, mais novo, as ideias, mais surpreendente. Mas, por outro lado, também, de novo, esse aumento de significado. Então, eles tiveram um aumento que chamamos de pensamento simbólico. Isso foi, por exemplo, quando eles tiveram que... Teve uma tarefa onde eles viram linhas abstratas, linhas pretas, por exemplo, uma linha zigue-zague, e tiveram que interpretar o que isso poderia ser. Aí, sob placebo, eles falaram, isso é uma montanha, ou isso são árvores. Uma coisa bem concreta, naturalística, do mundo, assim. Porém, sob LSD, eles acharam associações mais abstratas, mais simbólicas. Então, por exemplo, eles iam interpretar essa linha assim de isso é o curso dos meus pensamentos. Ou esses são os altos e baixos de um casamento. Um pensamento não concreto, Sim. não do dia a dia, mas mais abstrato, simbólico. E o mais interessante foi que esses achados se refletiram em vários testes, na maioria dos nossos testes, não só quando eles interpretaram linhas abstratas, mas também nos desenhos. Eles não desenharam mais desenhos concretos, com conteúdo concreto, mas mais formas geométricas, títulos mais abstratos, não tão descritivos, uso de cores mais livres, como eu já falei. Então, em geral, também esse aumento de significado, esse aumento de ambiguidade também. Desenhando, por exemplo, utilizando títulos, não descrevendo uma coisa, ou metáforas não sendo muito concretas, mas que podem ser interpretadas por várias formas diferentes. Por exemplo, uma metáfora sobre placebo poderia ser minha mãe é forte como um tigre. Não tem ambiguidade, muito claro. Estou comparando a força da mãe com a força do tigre. Agora, sobre LSD, eles iam gerar metáforas como o filósofo é um buraco no oceano. Aí é tipo, ok, o que faz um buraco no oceano e o que o filósofo tem a ver com isso? Então, muita ambiguidade. Posso ir em várias direções aí com essa interpretação. Isso que chamamos de aumento de ambiguidade. Isso foi um fenômeno interessante que também achamos nos desenhos e nas metáforas. Então, achados bem similares comparados com as do pensamento. Agora, o terceiro artigo ia mais para essa direção de aplicação terapêutica, ainda pesquisa básica, né? Voluntários saudáveis e tudo mais, mas já ia além olhar os processos cognitivos subagudos. Então, o que fizemos? Demos LSD no dia da sessão principal para eles, e aí na outra manhã, quando os efeitos já tinham acabado, pedimos para eles voltarem no laboratório e aplicamos uma bateria de testes cognitivos para investigar atenção, memória, linguagem também, raciocínio abstrato e fluência verbal, uma variedade de coisas. O que achamos lá, de novo, foi uma divergência de efeitos, por um lado, um aumento de certos tipos de processos cognitivos, por um lado, uma piora.
o que melhorou? Melhorou a memória visual e a fluência verbal. Então, no caso da memória, eles eram melhores em lembrarem de figuras que eles viam e que tinham que desenhar de memória. Então, eles tinham uma melhor lembrança desse conteúdo que eles tinham aprendido, ou depois do LSD ou antes. Também uma fluência verbal melhor, então pedimos para eles dizerem o máximo de palavras, começando com uma certa letra, por exemplo, P, e aí eles eram mais fluentes, eles conseguiam dizer mais palavras. Por outro lado, eles tiveram uma piora na flexibilidade cognitiva. Isso era um teste onde pedimos para eles aprenderem regras. Eles tinham que organizar cartas, atribuir cartas a umas cartas padrões. E aí eles podiam inventar as regras e a gente falava se era a regra correta ou não. E o que observamos lá, que organizando essas cartas, atribuindo essas cartas, eles fizeram mais erros, não conseguiram completar o teste tão bem, e também eles ficaram insistindo mais nos mesmos tipos de erros. Então, por exemplo, eles classificaram lá as cartas conforme a regra cor, e a gente falava isso está errado, e eles colocaram de novo cor. Eles ficaram insistindo nesse mesmo tipo de erro. Então, isso nos diz, em geral, como a gente interpretou isso, que o LSD pode ter efeitos positivos em processos cognitivos, por exemplo, memória, linguagem, mas, por outro lado, também tem efeitos não positivos, impede, por exemplo, os participantes se adaptarem a novas regras. A gente interpretou isso também pelo exausto da sessão, né, que são sessões longas, 10 horas, 11 horas, então eles tinham dormido pouco depois do LSD, é difícil descansar, dormir, então tudo isso pode ter tido um papel importante aí nesses resultados, mas em geral é isso, teve efeitos positivos e negativos. Muito legal. E por último, agora já fiquei falando bastante coisa, o último artigo que eu achei um dos artigos mais interessantes, olhamos para dois diferentes tipos de modelos, o modelo da psicose e o modelo da terapia. Então, qual o contexto dessa pesquisa? No século passado, pesquisadores têm pesquisado, principalmente o LSD, como um modelo de psicose, olhando para essa substância como uma droga que induz efeitos psicóticos. Uhum. Então, o que acontecia? Os psiquiatras tomaram LSD ou deram para participantes saudáveis para estudar a psicose, para entender como um paciente com experiências psicóticas se sente, o que ele experiencia. E aí, esse modelo hoje em dia não tem mais tanta relevância, o pessoal fica mais focando nos efeitos beneficiais. Então, estamos olhando como que os psicodélicos podem tratar depressão, ansiedade, alcoolismo, etc. Mas eu fiquei interessada nesse modelo. Afinal das contas, houve muitas publicações nessa área e a gente queria olhar o que era nesse modelo e se tinha algum tipo de conexão entre esses dois modelos contraentes, o modelo da psicose e o modelo da terapia. E o que achamos foi, aplicamos uma medida, um questionário que mede coisas relacionadas a experiências psicóticas, e aí vimos aumentos, então, a respeito dessa experiência que olhamos, houve aumentos, então, houve uma certa similaridade à experiências que pacientes com psicose podem experienciar, mas, por outro lado, investigamos também facetas que podem ser terapêuticas na psicoterapia. Entre elas foram o mindfulness, atenção plena, e a sugestionabilidade. No mindfulness não achamos efeito nenhum, mas na sugestionabilidade achamos aumentos. Agora, o que é a sugestionabilidade? Sugestionabilidade é a capacidade de seguir, experienciar sugestões que alguém recebe de um terapeuta ou outra pessoa. Isso tem uma relevância enorme no contexto da hipnose, né? Na hipnoterapia, o hipnoterapeuta fala, dá sugestões a respeito, né? Do conteúdo que o paciente quer trabalhar, e aí o paciente tenta experienciar isso o mais vividamente possível.
E nós aplicamos um teste que mede essa sugestionabilidade. Aí pedimos, por exemplo, agora, você imagina de maneira mais realista possível que você está bebendo um copo de água, sente a água entrando na sua boca, descendo sua garganta, entrando no seu estômago, sinta o frescor da água e assim por diante. E o que achamos foi que o LSD aumentou a sugestionabilidade. Então, os participantes acharam que essas sugestões foram experienciadas como mais reais. E isso tem um potencial terapêutico, porque aí, se eu for combinar essas técnicas hipnoterapêuticas junto com os psicodélicos, pode aumentar a potência aí. Sem Podem ser dúvida. duas ferramentas bem interessantes de combinarem. E essa E pesquisa foi exclusivamente com LSD ou com outros psicodélicos também? foi só com LSD. Foi Tá. só com LSD. E aí, no final, só para concluir esse artigo, olhamos para também experiências psicodélicas clássicas, né? Experiências, por exemplo, alterações na percepção, ego-dissolução, experiências místicas, e achamos correlações entre essas experiências psicóticas e as experiências místicas. E experiências místicas, a gente sabe, são muito importantes na experiência psicodélica também, sobre o efeito do LSD. Então, nós concluímos que essas experiências místicas parecem ter um papel muito importante nesses dois modelos e talvez possam servir como a ponte entre esses dois modelos, tendo um papel importante tanto em experiências similares à psicose quanto à da terapia. Muito legal. E, Isabel, é interessantíssimo todo esse trabalho que você fez. Depois, não sei se esses artigos já estão disponíveis para as pessoas acessarem. Então, Se estiver, então, beleza, ótimo, porque eu já vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, no Spotify também. Mas, de um modo geral, assim, para as pessoas leigas que estão chegando agora, o que são os chamados psicodélicos? Porque muitas pessoas associam com drogas recreativas, e não é só isso, né? Como você mostrou, existe um potencial terapêutico, inclusive, muito grande, né? Que está sendo pesquisado. Então, o que seria, de uma forma simples de se explicar, os psicodélicos? sim. Uma forma simples, essa é o desafio. Então, Para um agora eu leigo. entrei muito em detalhes e estamos voltando para essas coisas muito simples que são difíceis de explicar. Porque o uso dos psicodélicos já tem uma história muito longa na história humana. Sim. Assim, tem as culturas indígenas que ficam usando ayahuasca até hoje, que tem uma longa história. A psilocibina, os cogumelos mágicos, que tem sido pelos indígenas no México, Estados Unidos, também tem o cacto peyote, o San Pedro. Então, tem várias plantas que naturalmente contêm os psicodélicos. Agora, o LSD, ele é um pouco uma exceção. Eu acho que o psicodélico talvez mais conhecido, por causa da história dos anos 60, mas ele é o único psicodélico que não vem diretamente de uma planta. Ele vem de um fungo do trigo, mas se a gente comer esse fungo, não vai acontecer muita coisa psicodélica. Vai haver efeitos muito ruins, náusea, etc., mas não psicodélico. Então, tem que processar esses ingredientes aí para virar o LSD. Mas, em geral, o que diferencia os psicodélicos de outras drogas, de outras substâncias psicoativas? Eu diria que essas substâncias têm um efeito na nossa percepção, cognição, emoção, muito diferente de qualquer outra droga, especialmente na nossa percepção, porque eles modificam tudo que na nossa percepção normal do dia a dia, na nossa consciência normal, parece, a gente nem pensa que está assim. Eles mudam, por exemplo, a visão, geram padrões geométricos, fazem as coisas aparecerem mais aguçadas, as cores mais brilhantes, podem alterar também a sensibilidade da pele, a percepção da temperatura, mas também percepção do corpo pode ser alterado, também o ego, os psicodélicos podem induzir uma coisa que está muito que está gerando muito medo e muita esperança ao mesmo tempo, que é a ego-dissolução. Quando você perde seu ego, você perde a noção de quem você é. Pode ser distorcido também o tempo e espaço, percepção do tempo e do espaço, que pode gerar confusão em pessoas que não conhecem. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uns efeitos muito particulares
entre elas, por exemplo, as experiências místicas. Então, você pode sentir-se em unidade com o universo, tendo acesso a verdades muito profundas. Então, todo esse tipo de experiência que eu acredito contribuiu para que essas culturas muito antigas usaram essas substâncias como sacramento e para ter experiências místicas divinas e, e achando essas substâncias alguma coisa sagrada. Eu acho que ali também é o efeito terapêutico, porque quando você tem uma pessoa com depressão que nunca viu a luz do dia, que está desesperada, e ela consegue experienciar Deus, ou ela consegue experienciar o sentido da vida, que nenhum psicoterapeuta explicou, mas que ela simplesmente sabe que é verdade, e isso essas substâncias podem fazer. A gente não sabe se encontrou Deus realmente, ou a gente não sabe se ela achou o sentido da vida real, mas ela sentiu isso, foi a percepção dela, e ela experienciou isso como verdade. Eu acho que ali é o potencial terapêutico. Mas, ao mesmo tempo, essas substâncias têm um perigo, né? Então, se a gente aplicar, usar essas substâncias em certas circunstâncias que não são favoráveis, pode acontecer muito erro. Por exemplo, se consumir doses muito altas em um ambiente não seguro, numa festa, que tem um monte de gente, muito barulho, muita gente que eu não conheço, uma substância que eu não sei porque não tenho acesso a essas substâncias, então elas vêm do mercado negro, a gente não sabe o que tem nessas substâncias. Aí pode acontecer muita bad trip, como as pessoas falam. Então, todas as experiências que eu falei, que as culturas indígenas acham algo sagrado, que a terapia considera algo de curar várias em várias áreas psiquiátricas, podem gerar medo, desespero, pânico, ansiedade nas pessoas que não conhecem e que levam isso leve demais. Então, é essa coisa, né? Por um lado, é feito muito potencial, por outro lado, tem que ter respeito para essas substâncias. E quais seriam os principais? Você mencionou aí o DMT, o próprio LSD, a mescalina, né? Isso. O MDMA também. Esses seriam os principais psicodélicos que estão em estudo hoje em dia? Então, o que a gente considera como psicodélico clássico, serotonérgico, são os que principalmente interagem com os receptores serotonérgicos no nosso cérebro. Eles têm, inclusive, uma estrutura molecular similar à serotonina, que é Sim. neuro... Transmissor? Isso, transmissor. É, e aí contam como psicodélicos clássicos serotonérgicos, contam o LSD, a psilocibina dos cogumelos mágicos, a mescalina e a ayahuasca e DMT. E a psilocibina Agora, também, né? psilocibina, exatamente, Os do, cogumelos mágicos. do cogumelo mágico, isso. Todos eles têm efeitos muito similares, principalmente essa coisa visual, experiências místicas, etc., e um efeito no cérebro muito similar, interagindo principalmente com os receptores serotonérgicos. Agora, tem uma outra classe de substâncias que não são considerados psicodélicos clássicos, porque têm mecanismos ligeiramente diferentes, mas ainda são considerados psicodélicos porque eles são bem diferentes de outras substâncias psicoativas. Entre elas são o MDMA, a ketamina e a maconha. Então, essas substâncias têm, assim, podem ter efeitos místicos, algumas visões, etc., mas, em geral, não são considerados clássicos, porque tem outros componentes. Por exemplo, no caso do MDMA tem muito essa sensação de amor e conexão, empatia com outras pessoas envolvidas, que tem menos nos psicodélicos clássicos. Perfeito. E existe alguma diferenciação entre esses psicodélicos clássicos e como eles agem no cérebro, por exemplo? A psilocibina age de uma forma, a mescalina de outra forma. Existe essa diferenciação ou basicamente eles interferem nessas mesmas áreas cerebrais que proporcionam muitas vezes essas experiências místicas e essa percepção alterada da realidade? Essa é uma pergunta muito difícil de responder porque há muito pouca pesquisa a respeito. Os estudos, basicamente por razões históricas, né, que faz pouco tempo que está aumentando a pesquisa com essas substâncias, e no século passado, onde houve essa primeira onda de pesquisa psicodélica, isso não foi
investigado tão metodologicamente rigoroso e eles também não tiveram as técnicas que temos hoje. Então, o que foi investigado principalmente foi o LSD, simplesmente por causa da história, também a psilocibina, mas, por exemplo, a respeito da mescalina, tem muitos poucos estudos. Eu não sei talvez um ou dois papers que investigaram esses mecanismos, mas nenhum estudo comparou sistematicamente vários psicodélicos e os efeitos cerebrais comparado com placebo, por exemplo. Isso é muito difícil, são estudos grandes, caros, Sim. mas esses estudos estão acontecendo, por exemplo, em Basel, na Suíça, eles estão comparando sistematicamente LSD, mescalina, MDMA, psilocibina, placebo ativo, placebo inativo. Mas para um estudo desse ser concluído, demora muito. E isso está sendo feito, então vamos ver no futuro. Mas, em geral, o que as pesquisas que foram feitas independentemente sugerem é que tem mecanismos muito, muito similares. Em geral, o foco está nos receptores serotonérgicos, também vemos interações com receptores de dopamina. Aí varia um pouquinho quais receptores eles preferem, essas substâncias e a quantidade, o quanto que usa, o quanto afeta, mas em geral são formas muito similares. Beleza, obrigado. E em relação à toxicidade, né, desses psicodélicos, como é que é algo seguro? Eu já ouvi falar que não existe risco de adição, vou ficar viciado em, sei lá, psilocibina, tem que usar todo dia, não causa dependência, tem alguma toxicidade mesmo, algum prejuízo, algum dano no cérebro na utilização no curto e no longo prazo? Uhum. Bom, então tem diferentes aspectos que podemos olhar aqui. A primeira coisa é a toxicidade que você falou. Pelo que sabemos, os psicodélicos não parecem ter efeitos tóxicos no cérebro ou, em geral, fisicamente. Então, aí, em contrário, tem estudos agora que mostram que os psicodélicos parecem ter efeitos de neuroplasticidade. Então, isso são estudos só em ratos, em células, por enquanto, não tem estudos em humanos, mas parecem que eles podem promover o crescimento neuronal. E aí seria uma forma interessante terapêutica também, né, de aplicar em diferentes condições. A respeito da dependência, tem também dois diferentes tipos de dependência. A física, fisiológica, que você tem, o seu corpo precisa da substância, e o emocional. Fisiológica, não existe dependência. Emocional, tem, tem pessoas que dizem que pode, sob certas circunstâncias, mas essa dependência realmente não tem relevância. Tem vários estudos mostrando que, comparado com outras substâncias, principalmente o álcool, o tabaco, a heroína, a cocaína, os psicodélicos são os bebês, assim, eles só fazem bem, não geram dependência. Isso também tem a ver com o fato de, se você tomar LSD, no outro dia você tomar LSD de novo, não vai ter efeito, porque você tem uma tolerância enorme. Então, essa questão de dependência emocional, eu diria que ela, comparado com outras substâncias, não existe, mas bom, tem aqui no Brasil, tem as igrejas de ayahuasca, tem pessoas que consomem ayahuasca cada 2 semanas, cada semana. Aí entra nessa discussão, o que é dependência, né? Essas pessoas, elas tomam ayahuasca regularmente. Elas sofreriam se não tomariam cada semana? Talvez, mas aí também tem essas questões, né? Da religião, do grupo, suporte do grupo, etc. Então, isso é difícil de responder, mas em geral, para deixar a questão mais simples, não diria que isso tem uma relevância, especialmente comparado com drogas que realmente têm esse perigo. E você falou também do contexto, né, que é muito importante. É diferente você fazer um uso de um psicodélico numa pesquisa clínica, né, um ambiente controlado, do que você tomar numa festa, como você falou, com pessoas que você não conhece, não sabe qual é a origem, né, daquele psicodélico. Então, dentro desse caso, nesse contexto recreativo que muitas pessoas utilizam, existe algum efeito colateral além dessa bad trip, né, dessa experiência ruim que a pessoa pode ter com esse psicodélico? Por exemplo, com pessoas que fazem parte do Santo Daime, que tomam ayahuasca,
eu sei que muitas delas vomitam, né, passam mal e tem esse chama não sei se esse é o termo correto, mas seria uma purgação, né, de você colocar para fora tudo aquilo que te faz mal. Existe esse efeito colateral, além da ayahuasca com outros psicodélicos? Em, bom, aqui de novo temos que diferenciar, né, entre os efeitos mais leves e mais perigosos mesmo, mais relevantes. Essa náusea, esse vômito, existe principalmente na ayahuasca, mas pode ter nos outros psicodélicos também. Na psilocibina é um pouco mais forte que no LSD, mas isso em geral existe. Os psicodélicos podem gerar esse desconforto, essa náusea. Uhum, Mas isso eu diria que são efeitos muito leves, assim. Esses efeitos também passam e eles são mais associados ao início do efeito, misturado com essa ansiedade, como vai ser, etc. Então, isso existe sim, mas não são efeitos realmente muito graves. E interessante mencionar também que no texto da ayahuasca, esses efeitos são desejados também pelos participantes, eles veem esse vômito como uma forma de pureza, de sim. purificação. Então, isso faz parte da cultura deles também. Agora, o que existe realmente um perigo é esses bad trips. Então, você ter a sensação de não ter mais o controle, você perder, não conseguir mais se orientar no mundo, não saber o que fazer. Você perde você pode perder o raciocínio, noção do tempo e do espaço. Então, aí, quando você estiver numa festa, sem alguém que cuide de você, tiver tomado uma dose muito alta, pode ser que você vai lá na floresta e se perde. Então, essas coisas podem acontecer. Ou você fica muito ansioso. E aí, quando não tiver uma coisa que cuida de você, é, você pode, por exemplo, se machucar, pode cair, pode acontecer esse tipo de coisas. Mas isso é por causa da sua atuação. Quando tem um setting seguro, isso em geral é o que acontece. É o que na maioria das vezes acontece quando as pessoas tomam psicodélicos, mas sempre acontece na pesquisa que tem um lugar seguro, uma pessoa que não Uhum. tomou psicodélicos que cuida de você, e quando você tem uma crise de ansiedade, fala, não, vai ficar tudo bem. Guiar a pessoa por essa experiência difícil, é muito simples, é só falar, vai ficar tudo bem, vai passar, eu estou aqui. Sugestionabilidade. Isso, exatamente. Segurar a mão, nossa, pode ser um milagre, assim, pode ajudar muita coisa. Dá um copinho de água, dá uma banana, vai passar, eu estou aqui, estou cuidando, e pronto, resolveu, assim. É, a gente, no nosso estudo, nunca teve uma experiência muito ruim. Teve uma, duas pessoas que tiveram uma fase que era um pouco mais difícil, aí a gente sentou, tudo bem, para com os testes, vamos esperar. E aí, com 10 minutinhos, passou, Uhum. ficou melhor. Então, isso aí que é influenciado muito pelo setting, pelas pessoas que estão na sua volta e pela sua preparação mental, o set, né? Agora, um risco que está sendo muito discutido e, na minha opinião, o risco maior, mais grave, é o surto psicótico, que as pessoas falam. Eles têm medo de não voltar É isso que eu ia e te perguntar, se existe esse risco induzir da uma pessoa tomar uma psicose. dose exagerada e a pessoa não voltar, né, desse estado. Isso. Infelizmente, sabemos muito pouco sobre isso, porque tem poucos estudos investigando isso por razões éticas também. Mas o que parece ser o caso é que pessoas que já têm um certo risco de psicose, que já tiveram uma história com experiências psicóticas, que já têm esquizofrenia, psicose, ou que têm familiares de primeiro grau, neles a probabilidade parece ser um pouco maior de você reexperienciar esses quadros psicóticos. Mas isso está sendo muito mal investigado. Inclusive, tem outros campos agora surgindo, propondo a pesquisa dos psicólogos juntamente para ajudar o tratamento da esquizofrenia, por exemplo. Então, isso é uma coisa que não está muito claro, mas eu diria sim, o risco existe, por isso é tão importante realmente fazer uma coisa bem controlada, bem estudada, e no contexto da pesquisa, essa probabilidade é negligível. Isso é mais, de novo, no caso de pessoas que não se prepararam, que não estão num lugar seguro, que fizeram uso de múltiplas substâncias, misturaram com álcool, com maconha, que tomaram repetidamente, aí pode aumentar esse risco, sim. E também você não sabe de onde vem, né, como você falou, você não sabe de onde
como é que é aquela substância, né, que é completamente diferente do contexto clínico de pesquisa, que você sabe que ali é o LSD puro, né, em festa, alguém te dá alguma coisa, você não sabe nem de onde vem aquilo. Isso, Então, exatamente. tem esse Não esse sabe risco também, né, quanto. da Aham. procedência. Sim, exatamente. Aí você falou em relação a esse efeito adverso da pessoa em relação à psicose, ter essa psicose no momento dessa experiência com o psicodélico e de poder, né, não existe, pesquisas, relevantes em relação a isso, da pessoa poder ter essa psicose de novo. Eh, então, por exemplo, eu gostaria de saber, você mencionou da esquizofrenia, que psicodélicos poderiam inclusive ajudar pessoas com esse tipo de transtorno. Existe, assim, algum psicodélico que seja melhor para algum tipo de tratamento em relação a alguma doença? Por exemplo, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o MDMA provavelmente será o primeiro psicodélico a ser aprovado nos Estados Unidos e que tem se mostrado muito útil em relação a um transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, se tem alguma correlação, o MDMA é bom para o transtorno de estresse pós-traumático, Uhum. para esquizofrenia, sei lá, psilocibina ou LSD, existe essa relação Uhum. de psicodélicos melhores em relação ao tratamento de algum tipo específico de doença? Sim. Então, pelo que os estudos mostram até agora, parecem ter, assim, diferentes transtornos associados a certos psicodélicos. Mas só para voltar a essa questão da esquizofrenia, só para destacar que ali não tem estudos mostrando que os psicodélicos podem ter efeitos beneficiais. Isso não está sendo investigado, tem estudos muito preliminares, exploratórios no século passado, isso está sendo discutido, isso são só hipóteses, teorias, Uhum. só para mantermos abertos Aham. e não excluir, de repente, essas populações para sempre da pesquisa, o que atualmente está sendo feito. Por exemplo, nós excluímos pessoas que já tiveram uma história com psicose, só por razões de segurança, mas é só para manter em aberto e talvez deixar isso para o futuro, para uma pesquisa futura. Mas atualmente o que os estudos nos dizem é o seguinte: o MDMA, como você falou, é seguramente a substância mais promissora até agora no estresse pós-traumático e provavelmente ela vai ser legalizada no ano que vem para tratamento desse transtorno. Então, ele parece ser mais adequado aí, mas, ao contrário, tem estudos também com MDMA e depressão, mas, em geral, parece que os psicodélicos clássicos, como LSD, e principalmente a ayahuasca e psilocibina têm maior evidência ainda, podem ser beneficiais em depressão e ansiedade. Agora, o LSD, ele foi explorado bastante para ansiedade também, depressão, mas ele parece ter efeitos muito bons no alcoolismo. Então, em uso... eu esqueço sempre essa palavra, substance use disorder. Transtorno de uso de substância. Uhum. Então, quando você faz abuso de heroína, álcool, qualquer coisa, aí os psicodélicos podem ter, principalmente o LSD e a psilocibina parecem ter efeitos bons também. O combate a Mas, vícios, né? oi? Podem ser utilizados no combate a vícios, né, adição. Exatamente. E nesse sentido também é importante destacar a ibogaína. Ela vem de uma raiz africana e ela está sendo aplicada aqui no Brasil em vários centros de tratamentos para, por exemplo, em São Paulo, na Cracolândia, eles aplicam a ibogaína para curar esse vício do crack. E parece que ela tem um efeito mais fisiológico. Quando você consome a ibogaína, você fica sem essa dependência corporal, você fica sem necessidade de consumir a substância de novo. Parece que aí tem mais uma coisa fisiológica do que emocional envolvida. Muito legal. Outra questão que gostaria de trazer para a gente em relação o tempo e quantas vezes o uso desses psicodélicos seriam necessários para ter algum benefício. Por exemplo, você falou que as sessões demoram horas, né? É muito tempo que a pessoa passa nesse contexto de pesquisa. Existe uma diferenciação também em relação a tempo e quantidade de vezes que você tem que ingerir aquele psicodélico para você obter algum benefício, ou uma sessão já é suficiente para você perceber uma melhora? Uhum. Infelizmente, não sabemos disso. Não existem estudos que compararam, uma vez de LSD já é suficiente,
2, 3 vezes é melhor, e o ideal é 5. Uma Não posologia, existe né? Tipo, de isso. manhã, depois semana que vem. Aí você... Seria ótimo, seria ótimo. Mas, infelizmente, isso não tem, não sabemos isso. O que sabemos é que os psicodélicos podem ter efeito já após uma única administração. Por exemplo, tinha minha colega aqui em Natal, que é Fernanda Paliano Fontes, que fez um estudo, o primeiro estudo com depressão e ayahuasca, e eles acharam que a ayahuasca diminuiu os scores de depressão após uma única vez de administração. Tem estudos lá na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, com pacientes com câncer que têm depressão e ansiedade por causa desse câncer, e aí eles aplicaram psilocibina, o cogumelo mágico, e viram que após uma única administração de uma dose relativamente alta, com experiências místicas e tudo mais, eles conseguiram reduzir essa depressão, essa ansiedade. É interessante notar aqui que o maior, as experiências místicas nessas pessoas, maior a redução da ansiedade e depressão. Então, aí, essa experiência mística parece ter um papel importante. Isso é uma questão muito interessante que você trouxe agora, e desculpa te interromper, mas é que saiu um estudo esse ano também em relação a esse pensamento mais imaginativo e místico das pessoas em relação a se eu creio em Deus ou se eu creio em seres sobrenaturais e até disco voador, em alienígena, esse tipo de coisa, essas pessoas tendem a ser mais hipnotizáveis também. Eu queria te perguntar isso, se vocês avaliam também esse perfil da pessoa, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito cética, provavelmente vou ter um tipo de experiência completamente diferente de uma pessoa que é mística e que acredita em diversos tipos de coisas. Então, se chegaram a estudar também essa questão do perfil de personalidade e os efeitos que psicodélicos causam? Sim, estudamos, mas não sabemos o que deu, porque não analisamos os estados ainda, porque é muita coisa. Então, o que fizemos? Aplicamos alguns questionários que medem certos traços de personalidade, por exemplo, a absorção, que é um traço muito importante no contexto da hipnose também. Sim. E para investigar o quanto se uma pessoa que é mais absorvível, como que fala? Que tem mais absorção. Absorção da atenção mesmo. Que tem mais absorção, tem, por exemplo, mais efeitos místicos, ou mais alteração de consciência. Não sabemos ainda, vai ser uma área muito interessante de mergulhar nesses dados, mas é muita coisa. Então, mas em geral, eu acho que existem alguns estudos mostrando que certos traços podem influenciar, mas especialmente o estado antes do consumo da substância parece ser relevante. Então, mais ansiedade, mais tensão, mais incertezas que você tem antes do consumo, parece favorecer mais experiências desafiadoras e não muito fáceis. Por outro lado, tem estudos mostrando que os psicodélicos podem também modificar traços de personalidade, especialmente a abertura a novas experiências. Então, aí já sabemos que eles podem influenciar a personalidade também, mas, em geral, tem muita coisa para ser explorada aí ainda. Outra coisa também que você falou que eu achei muito interessante foi em relação a essa rigidez cognitiva, né, que muitas vezes os psicodélicos proporcionam. Só que você também falou agora em relação a essa abertura a novas experiências. Como seria essa diferenciação dessa rigidez cognitiva, por um lado, que alguns estudos apresentaram, e essa abertura a novas ideias, que seria uma propensão a você fazer coisas que você nunca fez, né? Então, como se relaciona uma coisa a outra em relação a pessoa utilizar os psicodélicos e terem essas diferenças entre a rigidez cognitiva e a abertura a novas ideias? Eu acho que ali a gente precisa principalmente distinguir entre o momento quando você mede os efeitos. Essa rigidez, essa limitação cognitiva, eu diria, ela É só naquele momento, né? Oi? É só no momento da experiência do psicodélico, né? Sim, ela é muito destacada Pontual. no efeito agudo, no pico mesmo. Aí você Aham. tem uma falta de memória, de trabalho, problemas na memória em geral, atenção, raciocínio lógico piorado, muitas coisas dessas, muitas observações dessas, porque muita confusão, muito caos, né? Muitas impressões que vêm.
mas aí quando você olha para os efeitos subagudos, então no dia depois, semana depois, Uhum. meses depois, aí você consegue ver esses efeitos positivos, por exemplo, essa abertura, efeitos terapêuticos, etc. Então aí é muito importante diferenciar de quando você olha. O efeito agudo é muito diferente do efeito subagudo. E esses efeitos subagudos tem vários, tem estudos achando que aumentam certos aspectos da criatividade, efeitos de mindfulness, aumento de mindfulness. Aí parece que existem várias coisas, mas se você olhar para o efeito agudo, você vai ver principalmente causas e coisas que são difíceis de interpretar. Em relação à hipnose agora, né, você falou que alguns psicodélicos não, o LSD, né, que foi o que você estudou, aumenta a sugestionabilidade, né, ou hipnotizabilidade. Isso acontece só no momento do efeito do psicodélico ou vocês chegaram a testar isso também no longo prazo? Teve algum follow-up em relação a isso? Olha só que isso seria um estudo muito legal. Eu nunca cheguei a pensar nisso. Eu acho que isso seria bem, bem interessante. Não existe um estudo sobre isso, nós não fizemos isso, mas nossa, seria legal, bem interessante. Nós só olhamos para os efeitos agudos, mas não no pico. Tem um estudo que inspirou a gente, que olhou os efeitos na sugestionabilidade durante o pico mesmo. Aí nós queríamos olhar, será que quando o pico já passou, esse caos, esse estresse, esse não sabe o quê, muito confuso, mas quando já está descendo, você já ganhou certa clareza, e aí já começa esse processo de abertura, você já vai para as pessoas, já tem a necessidade, muitos dos nossos participantes, quando o pico passou, umas 4 horas pós a administração, eles começaram a falar com a gente, eu tive uma memória da infância. Aí eles começaram a contar. Eu tive um insight. Esse efeito pós Aham. o pico parece ser muito interessante, muito legal. E é ali que aplicamos esse teste de sugestibilidade e que foi aumentado também, mas eu acho que se os psicodélicos foram usados na psicoterapia, eu acho que esse seria um dos momentos mais legais para aplicar, ainda sob um efeito considerável, mas também eu acho que no dia depois, na semana depois, seria muito interessante estudar isso, porque eu acho que poderia ter. E em relação à hipnose, né, existem muitos conceitos equivocados em relação à hipnose. Eu mesmo, quando comecei a estudar, eu achava que era coisa de charlatanismo, né, coisa de charlatão, para tirar dinheiro das pessoas, mas que aquilo não funcionava, porque o que a gente está acostumado, na maioria das vezes, é você ver hipnose de palco, né, uma pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, coisas desse Isso. tipo. Então a gente não leva muito a sério. Mas depois, quando eu comecei a estudar e vi que realmente é uma ferramenta incrível, eu não parei nunca mais. E queria saber como é que você ingressou nesse mundo da hipnose. Você já deu um breve resumo, né, que você já estudou, você é psicóloga também, né? Isso. Então, Uhum. você além de ser psicóloga é curioso isso, porque muitos psicólogos têm até preconceito de hipnose, né, você fala de hipnose, é psicólogo: isso aí não funciona, pô, isso aí Freud já abandonou isso no século passado", então, aliás, até antes, né, século XIX. Uhum. E queria saber como é que você entrou no mundo da hipnose e essa conexão é muito interessante de pesquisa da hipnose com os psicodélicos e como isso pode ter um efeito terapêutico para as pessoas. Bom, eu comecei a mergulhar nesse mundo da hipnose antes de mergulhar no mundo dos psicodélicos, né? Bem no meu mestrado, antes do mestrado, quando eu estudei num instituto que ensina hipnose para psicólogos e médicos aplicarem na terapia deles. Isso na Alemanha. Isso na Alemanha, exatamente. Na verdade, eu comecei na Alemanha, depois fui para o México para conhecer a hipnose de lá, e é interessante também comparar as diferentes. Parece que existem diferentes culturas de hipnose. Na Alemanha é um pouco diferente. No México era mais místico, falava de seres, de anjos, coisas assim. Na Alemanha era mais assim, estrito, não falava Aham, desse tipo de coisa, não. No México fazia regressão de idade. Na Alemanha, isso não está sendo levado a sério, assim, fala, não, se a gente sugeria uma coisa assim, regressão na idade, antes do nascimento, ou na barriga da mamãe, isso é uma sugestão que não é verdade. aham, Então, eles nem gostam de mexer com isso para não sugerir coisas aham. e a pessoa viajar muito longe. No México, era uma parte do módulo, assim, do Faz até treinamento. vidas passadas, né, faz até
descobre Isso, até as vidas memória. passadas, sim, sim. Fizemos algumas sessões aí, descobrir algo sobre vidas passadas. Agora, se é verdade, ninguém sabe. Então, tinha essa diferença e, em geral, a hipnose está um pouco igual aos psicodélicos, né? Não, ainda não chegou no mainstream. O que é uma pena, porque a hipnose, ela funciona de fato, né? Existem vários estudos mostrando isso. Ela parece ser mais eficaz na modulação da dor, da percepção da dor, que foi o que eu estudei também. Existe muitas análises mostrando os efeitos, umas áreas mais eficientes, outras não, mas assim, a hipnose funciona, isso não há dúvida. Agora, os psicodélicos estão nessa mesma fase, assim, de tendo que se provar, mostrando eficácia e tal. A hipnose, infelizmente, parece que não está mais tanto na moda. Existem certas modas na ciência, né? Agora, a moda são os psicodélicos. A moda da hipnose era mais nos anos 70, quando todo mundo estudava psicodélico, hipnose, e achava que a hipnose ia salvar o mundo. Hoje são os psicodélicos. Então, existe essa moda e eu acho que seria muito legal de, de, de focar um pouco nos fatos reais, né? E não se deixar levando muito por essa moda. Eu achei uma pena que ela foi meio esquecida, mas também ela já foi bastante estudada. Mas uma coisa que não está sendo explorada até hoje é a combinação dessas duas técnicas. Isso é uma coisa que nossa pesquisa sugere. Já considerando que o LSD aumentou a sugestibilidade, e a sugestibilidade tem um papel essencial na hipnose, combinando essas técnicas, aplicando uma hipnose sob o estado psicodélico, poderia ser uma tarefa muito potente, assim, uma ferramenta muito potente de modular a experiência, também guiar a experiência, né? Quando a pessoa está tendo dificuldades, guiar ela para sair um pouco desse pensamento negativo, difícil, seja o que for. Eu sei que existe um estudo que comparou diferentes estados alterados de consciência, incluindo meditação, hipnose e psicodélicos na Suíça. Eles estão analisando os resultados agora, mas não existe ainda artigos publicados comparando isso sistematicamente. Infelizmente, também, eu não conheço, pelo menos não estudos modernos, aplicando a hipnose no estado psicodélico, mas eu acho que seria uma ferramenta muito interessante. E também tem alguns colegas que estão interessados nisso. Eu acho que o próximo projeto deles vai ser isso, tentando explorar aí. E daí surge esse termo hipnodélico, né? Isso, exatamente. Tem inclusive uma revisão que falou sobre essa hipnodelia, comparando E os dois estados. nesse estudo que você fez em relação ao aumento da sugestionabilidade, você chegou a usar alguma escala de hipnotizabilidade ou você simplesmente sugestionava a pessoa antes de usar o psicodélico e depois para ver que esse aumento tinha acontecido depois do uso dessa substância? Então, a gente aplicava essa tarefa, pedimos para os participantes fecharem os olhos e se imaginarem o mais vividamente possível o que a gente ia sugerir. Aí, limos esse texto com essas sugestões de beber a água, de sentir a mão ficando quente, várias coisas, várias percepções sensoriais. E, no final, pedimos para eles avaliarem um questionário o quão real eles acharam que essa experiência foi, comparado com, por exemplo, eles de fato beberam um copo de água real. E aí essa avaliação subjetiva foi depois utilizada para medir essa sugestionabilidade. Perfeito. E você costuma utilizar a auto-hipnose para, enfim, para alguma questão? Por exemplo, uso várias vezes durante a semana para dormir, por exemplo. Você chega a praticar auto-hipnose também? Eu queria praticar mais, mas nessa fase agora que eu estou praticando mais a meditação, que está me fazendo muito bem. Eu tento meditar meia hora por dia, na manhã, porque depois não consigo mais. Se não meditar pela manhã, não consigo mais, por causa da correria do dia, né? Mas eu queria praticar a hipnose mais. Eu uso ela só quando
tem condições, assim, quando fico doente, para ficar melhor, dá umas sugestões de, os Aham. anticorpos estão trabalhando bastante, estão fluindo pelo corpo, sinta eles. Sistema imunológico muito ativo, né? Isso, exatamente. E também para dormir, quando eu tenho realmente problemas de dormir, mas eu queria utilizar ela mais vezes, porque eu sinto também que o mais vezes eu uso ela, mais hábito que eu consigo construir, melhor eu fico e aumenta a minha sugestionabilidade. E como eu pratiquei muito pouco, eu senti que sofreu um pouco minha sugestibilidade, mas talvez eu consiga no futuro achar mais um tempinho aí para fazer. Então, Isabel, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por todo o conteúdo que você trouxe para a gente. Gostaria muito de saber mais sobre esse teu estudo, né, sobre esse artigo que envolve a hipnose com psicodélicos, porque eu até agora eu não sabia, né, até conversar com você, não sabia que isso era possível. Eu já sabia em relação ao uso de estimulação magnética transcraniana, que aí durante aquele estímulo realmente você poderia aumentar a sugestionabilidade, mas com o psicodélico eu não sabia, então é algo interessantíssimo para mim, que Uhum. pesquiso nessa área, e te parabenizar por esse trabalho incrível que você faz e te agradecer pelo seu tempo aí, por ter trazido, né, tanto conteúdo relevante para as pessoas que vão escutar esse episódio. Perfeito, muito obrigada a você pelo convite, foi um prazer falar aqui. Espero que não tenha ficado muita coisa, Não, que espero que tenha isso. ficado Excelente claro. conteúdo. E aí, se você puder depois disponibilizar os links, eu vou colocar na descrição aqui do episódio para as pessoas poderem baixar e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigado. Sim, vou te mandar, sim, claro, sem problemas. Muito Obrigado. obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.